Sociedade Digital. Olá, seja muito bem-vindo ao Sociedade Digital. Eu sou Bruno Meyer, estou interinamente apresentando essa atração do André Miceli. Hoje o tema é criptoativo, mas é um criptoativo ligado à segurança digital. Quais as oportunidades, quais os riscos, como a gente e as instituições podem se defender em relação aos crimes digitais, sobretudo envolvendo os criptoativos. E ao meu lado estão duas figuras especialistas nesse assunto. No programa a gente vai receber Ricardo Paixão, professor do IDP de Brasília, e Vitor Gadelha, investigador de polícia focado em criptoativos. Ricardo e Vitor, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio, no Sociedade Digital. Eu começo já com você. Perfeito. Ricardo, qual é o maior risco hoje dos criptoativos na economia brasileira? Eu acho que o maior risco dos criptoativos é que a gente está vendo agora, especialmente com essa nova classe de criptoativos que são conhecidos como stablecoins, que essas stablecoins são criptoativos que são ligados a moedas fiduciárias, principalmente o dólar. Né? O risco que a gente está tendo hoje é que o mercado de câmbio, que é a maior parte do mercado financeiro global, né? O mercado de câmbio hoje gira, só para a gente colocar isso aqui como referência, um PIB americano por dia. Né? Então a gente está falando aí de 20, 30 trilhões de dólares que são girados todo dia. É o maior mercado, a maior parte do mercado financeiro. A gente está correndo o risco hoje dessa nova tecnologia que tem sua vantagem de ser mais eficiente, de ter de menores custos de transação, dessa tecnologia dela, vamos dizer o seguinte, dela literalmente substituir o mercado tradicional. Mas substituir o mercado tradicional de que maneira? A gente não sabe. E não sabe em quanto tempo também. Não, e não sabe em quanto tempo, mas isso já está acontecendo. E aí o risco que se tem é o seguinte, o mercado de câmbio onde acontecem várias transações que podem levar a crimes como lavagem de dinheiro, que isso está sendo, essa brecha trazida pela tecnologia está sendo explorada pelo crime organizado. Isso já está acontecendo, já é uma realidade, não é a gente não está falando de futuro, a gente está falando de presente. Não, já várias operações de policiais da Polícia Civil aqui de São Paulo, várias operações da Polícia Federal já trouxeram isso de crime organizado. Então, em última análise, a gente está falando da garantia da rigidez, da garantia da presença do Estado na economia e evitar o uso dessa tecnologia por grupos de crime organizado. Deixa eu chamar o Vitor Gadelha aqui para a conversa, porque o Vitor, ele tem uma função muito curiosa nas polícias, sobretudo Polícia Federal no nosso país, que ele tem dado treinamento, tem dado instrução para polícias de todos os estados, principalmente ali em Goiás, onde ele fica locado, centralizado, contra a fraude e contra crimes de criptoativos. Vitor, queria que você falasse qual que é a lição básica que você dá em um treinamento para todas as polícias para evitar crimes ligados a criptoativos. Tudo bom, Bruno? Cara, a principal lição é que tem que desmistificar essa questão da irrastreabilidade. A gente tem que entender que todos os criptoativos têm a maioria tem uma rastreabilidade. É importante tirar esse mito da tecnologia blockchain e é algo que até surpreende a maioria dos policiais dentro desse curso. É uma notícia muito boa, assim, dá para ver que é uma boa informação, que não é uma informação muito divulgada e, bom, tendo essa informação aí, dá para trabalhar muita coisa. Qual que é a maior dúvida das polícias brasileiras em relação a esses, eu vou chamar de novos crimes que surgem pelo país envolvendo o criptoativo? Eu acho que a maior dúvida é como funciona realmente a tecnologia blockchain, é como funciona uma transação, é como funciona um exchange. É o básico mesmo, então, né? De entender o que é esse mercado. E é nesse ponto que eu quero chegar. Assim, a gente tem que entender que é muito importante tocar no ponto básico, no ponto principal. É começar desde o início ali mesmo, explicar todos os pontos principais, iniciais, e é isso. Tem uma história que mais te surpreendeu? Cara, tem muitos casos. Tem uma operação muito conhecida da PF chamada Operação Medellín, que, bom, tudo começava com dopar a vítima
para conseguir a informação da carteira digital dela. Dopar em uma festa, um encontro. Tá. Isso acontecia até de forma duradoura, né? Conversas durante dias, semanas. E aí era possível acessar a carteira digital da vítima e, bom, transferia esses valores para uma organização criminosa, enfim, uma carteira que era realmente organizada por uma organização. Isso é uma coisa comum que acontece? É comum. É impressionante esse universo. Deixa eu chamar o Ricardo novamente, porque, Ricardo, criptoativos, eles ainda geram muita desconfiança quando a gente fala de instituições públicas, mas não só instituição pública, para as pessoas comuns. Ainda, de certa forma, gera desconfiança. Queria saber qual que é o maior mito que você acredita já ter desconstruído em relação aos criptoativos. Eu acho que talvez o maior mito é como, dado o fato que o Vitor comentou aqui, que a tecnologia blockchain hoje ela é um livro aberto. Tá? Obviamente, você tem algumas redes que são diferentes, Monero, por exemplo, é uma rede diferente, mas assim, em geral, tipo assim, as transações que ocorrem em blockchain, elas são transações que ocorrem num livro aberto. É como se fosse uma grande planilha Excel que está aberta para quem sabe ler. E eu acho que é importante também, eu acho que pegando um gancho da sua pergunta, puxar um pouco, é o seguinte, uma coisa é a gente falar de criptoativo como investimento. Aí Bitcoin, Ethereum e daí por diante, e depois a gente falar de criptoativo como infraestrutura, como a gente está falando aqui de stablecoins. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é uma classe de investimento especulativa e, ao mesmo tempo, é uma infraestrutura que traz toda uma tecnologia que pode substituir uma tecnologia atual, por exemplo, como na parte de transferência de câmbio. Então, esses dois usos são diferentes. Hoje, a preocupação maior do Estado é mais com a parte de cripto como infraestrutura. Como é que eu vou usar essa tecnologia, como é que eu posso evitar que essa tecnologia seja usada, por exemplo, por criminosos, do que propriamente pessoas investindo em Bitcoin, ou seja, em Ethereum, etc. São duas coisas bem distintas. Mas, assim, você falou no começo do programa do stablecoin, né? Sim. O stablecoin, ela é uma classe de ativos. Eu queria que você explicasse, até definisse o stablecoin. Ela é lastreada em uma moeda que geralmente é o dólar. Isso, já. A grande maioria. O que é stablecoin? Vem o termo explícito, moeda estável, acho que é um termo incorreto. Mas, basicamente, você tem um token de cripto. Um token é lá um token digital, né? Ele é um lançamento no banco de dados, um token, que é lastreado, é obrigado, pelo menos a promessa do emissor de stablecoin, ou seja, de quem fabrica o token, é que esse token corresponda, digamos, se for um token de dólar, que corresponda 1 para 1, cada token corresponda a $1. Então, assim, isso já traz um problema que, tipo assim, você vai ter um problema de auditoria, né? Quem que vai garantir que o emissor XYZ que está emitindo stablecoin, ele vai honrar esse compromisso e a cada token emitido você vai ter $1 emitido, que em tese você pode converter um para o outro a qualquer hora. Então, basicamente é isso. Mas assim, ou seja, se quer uma analogia para o público, eu diria o seguinte, o que é um stablecoin do ponto de vista prático nas transações que as pessoas estão fazendo aqui hoje? É $1 de WhatsApp. É o dólar de WhatsApp? É $1 de WhatsApp. Então, tipo assim, é $1 que você pode passar daqui para lá, não tem controle, não tem banco central, não tem banco, não tem nada. $1 de WhatsApp. Mas aí você está ali lastreado com uma moeda. Não, é tipo assim, o token é digital. Tá. Você tem um emissor, esses emissores são transnacionais. Tá, você vê, tipo assim, você tem alguns, obviamente você tem classes de emissores stablecoins dos mais variados, né? Mas você tem, por exemplo, você tem um banco aqui no Brasil que emite stablecoin, por exemplo, o BTG tem sua stablecoin, mas isso é para uso interno do banco, para uso com clientes institucionais. Então, tipo assim, é uma coisa diferente. Uhum. Você tem... Não, pode falar. Não, você tem também, por exemplo, você tem entidades transnacionais, por exemplo, o maior emissor de stablecoin no mundo hoje é uma empresa chamada Tether e o token chama o USDT. Essa é uma empresa que estava localizada nas Bahamas e agora está indo para El Salvador. Então, por exemplo, aqui o Estado brasileiro ou nenhum outro Estado tem jurisdição sobre o que acontece em El Salvador. Então, por exemplo, como é que você vai garantir que, por exemplo, que esse lastro exista? Pode ser que exista, eu não estou aqui questionando que não, existe. Entendi. Ô, Ricardo, você falou logo, acho que no início da sua resposta, sobre, de certa forma, um abismo que há entre esse novo mundo, no mundo dos criptoativos, com o mercado tradicional financeiro. E aí, quando a gente está falando dos bancos tradicionais, os bancões, né? No Brasil, a gente tem cerca de 5 bancos tradicionais mesmo, né? Gigantescos. Como é que está a relação para o mercado brasileiro entre
esse mercado, esses bancões tradicionais e esse novo mundo que já surgiu há um bom tempo e se consolida, que é o mercado de criptoativos? Assim, o mercado financeiro, como qualquer outro mercado, responde à demanda. Banco é uma empresa como qualquer outra que vai responder à demanda. Eu diria que hoje todas as grandes instituições financeiras do Brasil, aí você pode incluir todos os bancões, isso eu posso citar nominalmente aqui, se permitir o programa, mas assim, Itaú certamente, o Banco BTG, o Banco Bradesco, todos esses bancos têm iniciativas em cripto de maneira a oferecer principalmente um investidor de varejo com opção de uma classe de ativos que o investidor estava procurando. E o banco vai montar uma estrutura de maneira a fornecer isso da melhor maneira, cada banco com sua abordagem, para oferecer para os seus clientes essa alternativa de investimento. Como infraestrutura é uma coisa que está acontecendo agora que é diferente. Aí a gente vai falar de tokenização, vai falar de outros assuntos que depois você pode puxar. Ô, Vitor, como é que vai ser, na sua opinião, o dinheiro do futuro? Ele vai ser descentralizado, vai ter uma coisa híbrida, vai ser um dinheiro estatal? Eu acho que estatal não, a sua opção que você deu de ser híbrido vai... Esse é o... Eu acho que esse é o caminho, porque assim, essa mudança total pro dinheiro digital que a gente vê vai ser algo difícil de acontecer, assim, é até difícil mensurar pro futuro, mas a curto prazo acho que vai ser híbrido. Deixa eu trazer novamente essa função, que eu acho uma função que é muito curiosa, eu nem imaginava, né? Que você treina os policiais do país inteiro em relação a esse universo de crimes, né? Fraudes envolvendo criptoativos. O que mais surpreendeu você e surpreende quando você vai falar com as polícias de todo o país em relação a esse assunto? Cara, muitas coisas surpreendem, porque... Primeiro, a gente vê como isso cresce rápido, tanto pro lado negativo quanto pro lado positivo. E deve ir inovando também, né? Porque o crime, ele vai inovando... Esse lema é clássico, o crime inova de todas as formas, isso é até perigoso. Mas assim, cara, surpresas positivas, surpresas negativas. Surpresa positiva é o interesse das forças policiais em trazer agentes para esse curso, sabe? A gente tem muita procura, feedback super positivo desses treinamentos. E negativo é o crescimento, né? Você deu o principal lema, assim, inova de uma forma muito rápida. Você sabe que eu falo aqui nos meus programas da Jovem Pan, o Show Business e o Business, sobre fraude, né? Não ligado a criptoativo, mas, de certa forma, a gente está num programa em que o tema é o criptoativo. Eu queria levar uma questão que eu levo para os executivos que participam dos meus programas. Principalmente executivo que trabalha em banco, como nós, pessoas comuns, devemos nos preservar, nos cuidar para evitar, de certa forma, cair num crime em relação a esse. Eu estou lá, eu tenho um criptoativo, como eu devo me cuidar? Você tem duas formas de investir em criptoativo. Você tem as carteiras custodiadas, autocustodiadas, e carteiras custodiadas por o que a gente chama de prestadores de serviços de ativos virtuais. Bom, a primeira coisa é que se você tiver uma carteira autocustodiada, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ter uma noção de como utilizar esses criptoativos. Se você vai procurar uma prestadora de serviço para isso, você tem que conhecer ela. Tem que pesquisar, tem que saber se tem ligação, se já tive algum problema, envolvimento com crime. Então, assim, se você quiser mexer uma carteira autocustodiada, se informe, entenda como investir, entenda como pode ocorrer um crime, Vai estudar, de certa forma, exato, o negócio, exato. Né? E assim, para quem quer investir e não tem o conhecimento, a gente fala, cara, pesquise sobre a prestadora de serviço de ativos virtuais que você vai colocar o seu dinheiro. Ricardo, o Brasil está preparado, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista regulatório, para lidar com crimes ligados aí a criptoativos de larga escala? Sim, estamos preparados? Eu vou puxar um exemplo aqui desse crime que aconteceu, tipo assim, uma espécie de assalto, dessa fraude que teve em relação ao prestador de serviço do Banco Central recentemente, né? Sim. Isso que aconteceu, recente, aconteceu agora recentemente, né? Um mês atrás.
Isso foi uma coisa que foi uma falha humana. Então, assim, isso implicou que assim, uma certa precariedade dos nossos sistemas. Você perguntou essa questão de como é que as pessoas se preservam, né? Às vezes da maneira mais ingênua possível, né? Ali você não teve uma falha tecnológica. Tipo assim, ali subornaram um funcionário da empresa que forneceu a própria senha. Isso, sim. Então, assim, mas ali, a partir disso aí, foram roubados mais de R$1 bilhão. Mais de R$1 bilhão. Apesar do fato do que saiu na imprensa... Em curto espaço de tempo. Não, isso é questão de horas. Questão de horas. Questão de horas. Isso foi transferido para cripto. Eu diria que hoje 99% desses valores já foram recuperados graças à ação... Foi recuperado? Foi recuperado. Tipo assim, graças à ação rápida dos agentes de segurança, muitos, inclusive... Você pode citar aqui um herói aqui nisso aqui, tá um dos instrutores do nosso curso lá, que é o procurador do Rio de Janeiro, o Fabriano Consermelli, que estava na praia e teve que trabalhar de férias para poder... para trabalhar na recuperação desses ativos. Então, essa recuperação, só pegando um gancho, ela ocorre por uma recriação de carteiras, né? Você vai seguindo os rastros, que é até bom, a gente falou no início, sempre deixa rastro, e você vai recriando carteiras e entendendo como... É isso que eu ia perguntar, como é que eles conseguiram? Exato, é técnica de recriação de carteira. É o mais comum, assim, você vai puxando da onde o dinheiro vai saindo, assim. Tá. E aí conseguiu recuperar aí R$1 bilhão. Eu não posso te falar aqui o número completo, que nem eu sei. Mas, tipo assim, mas eu diria para você que certamente muito mais de 90% foi recuperado em pouquíssimo tempo. Ô, Ricardo, você está em Brasília, você cuida de um instituto, né? O Instituto... O IFD, o Instituto de Finanças Digitais. Pois é, muito focado ali na questão... E você é uma voz muito ativa, muito atuante em relação a questões ligadas ao setor público, Sim. Instituições públicas, né? Sim. Eu queria que você falasse o que é o servidor, como seria um servidor. Eu vou falar do futuro porque é do futuro mesmo. O servidor do futuro ideal. Assim, primeiro que eu acho que servidor público é uma coisa que é contextualizado, né? Assim, pode ter seu controle, tipo assim, nunca vai ter uma coisa ideal para qualquer coisa. Então, assim, sei lá... Vamos viajar um pouco aqui no programa? Vamos viajar. Mas vamos ir para o ideal, vamos ir para o mundo ideal. Vamos ir para o mundo ideal. O que eu acho é o seguinte, primeira coisa, eu acho que, tipo assim, o servidor público está tratando de sistemas estratégicos, como a gente está falando, por exemplo, a regulação de um processo que pode comprometer a própria soberania do país, né? Como, por exemplo, a questão dessa de lavagem de dinheiro e uso para o crime organizado. Tem que ser pessoal que conheça tecnologia. Eu sou meio contra favorável. O servidor público tem que aprender a codificar, aprender a programar. Eu lido com tecnologia deve ter mais de 30 anos. Eu não sou programador e nem nunca precisei ser. Então, tipo assim, mas você tem que ter uma malícia de tecnologia, como a tecnologia é usada. Você tem que ter uma proximidade do setor privado bastante grande. Eu acho que tem que... vários órgãos públicos, especialmente os reguladores, eu acho que os reguladores, primordialmente, a gente está falando do Banco Central, CVM, os reguladores do sistema financeiro com os quais eu me interajo com mais frequência, já fazem isso, que é ter uma relação muito próxima com o setor privado, para poder entender quais são os reais problemas que estão na ponta. Então, porque, existe isso, mas, assim, eu acho que em grande parte, nesse mundo, especialmente no mundo financeiro, talvez pela dinamicidade disso, aquele servidor que está insulado, lá preso num gabinete lá em Brasília, sem ter a mínima noção do que está acontecendo com a realidade ao seu redor, eu acho que isso não é mais verdade. Então, o que eu diria? Aumentar essa interação com o mercado, aumentar esse conhecimento de como tecnologia efetivamente é usada e ter meios de acompanhar isso. E, principalmente, o servidor ideal é que ele exista. Porque hoje você está falando, por exemplo, hoje os reguladores financeiros no Brasil aqui estão sobrecarregados. Então, tipo assim, o presidente da CVM acabou de se demitir porque exatamente ele não conseguia tocar suas pautas por falta de gente. O Banco Central não consegue exercer suas... Falta de gente ou falta de gente capacitada? Não, falta de gente. Falta de gente falta mesmo. De gente mesmo, porque o órgão público faz concurso. Você pega, você joga a rede e é o que vem. Sim. Então, nem digo falta de gente qualificada, é falta de gente. Cara, o Banco Central, vou pegar um exemplo do Banco Central, e a CVM está na mesma situação, talvez pior. O Banco Central teve uma reposição de gente em 2011, depois você teve a Lei 12.865, que trouxe todo o sistema de pagamentos, com as instituições de pagamentos, mais 200 entidades reguladas, 187 para ser mais preciso, além dos instituidores de arranjo de pagamento, como bandeiras de cartão de crédito, como credenciador de cartão de crédito, empresa de maquininha, e assim, ou seja, você mais que dobrou o perímetro regulatório, o que o regulador tinha que fazer, e eles agora tiveram, depois de 13 anos, uma reposição de 100 servidores. Como é que você... teve o Pix, né? Sim, exatamente. E você teve o Pix em 2020, então, tipo assim, como é que dada uma realidade dessa...
Como é que o órgão público... Então, tipo assim, respondendo a sua pergunta, devolvendo sua bola, eu comprando aqui a briga tipo assim, do pessoal que a gente lida, do ex-presidente da CVM, presidente João Pedro Nascimento, do atual presidente do Banco do Brasil, do Galípolo, eu diria o seguinte, o servidor ideal, ele tem que existir. Sim. Então, tipo assim, eu acho que tem que ter uma maior compreensão do governo. E tomara que exista, né? Você citou, Ricardo, o Pix, esse sucesso nacional já há algum tempo no país, que nada mais é do que uma inovação criada dentro do Banco Central brasileiro. E aí eu jogo essa próxima pergunta para você, Ricardo. Se tivesse que escolher uma prioridade absoluta em relação à inovação pública para o governo brasileiro, nesses próximos, vamos chutar abaixo aí, 2 anos, qual seria? Um sistema de identidade unificado digital, como a gente tem na Índia hoje, que é o UPI indiano, que é a base do Pix de lá. Porque com isso aí a gente conseguiria ter uma unificação entre as várias... Porque hoje a gente tem um sistema de identificação no Brasil que está convergindo para o uso de CPF, mas na verdade ainda é fragmentado, né? Você tem desde Secretarias de Segurança Pública estaduais até órgãos como o OAB e outros aí emitindo um documento de identificação. Então, tipo, a partir da hora que tem que convirja para o CPF, que seja usado o CPF, mas aí o CPF vai ter que ser, digamos assim, fazer um upgrade tecnológico de maneira que isso seja a identidade nacional do Brasil. A partir daí, a gente vai ter todas essas questões que a gente está falando aqui, de própria oferta de serviços públicos, com uma coisa que já está hoje acontecendo em plataformas como o GovBR, e coisas assim, da gente pensar nessas questões de lavagem de dinheiro. Tipo assim, eu acho que a grande mudança que é factível, que não é uma coisa fantasiosa, é avançar um processo de identidade digital unificado para todo o governo. Mas é complexo isso que você está falando, hein? Não, mas é complexo. Mas em que pé está isso? Não, isso são estudos que já estão acontecendo há algum tempo. Eu acho que a própria ação de plataformas como a GovBR tem colocado o CPF como o candidato óbvio. Todo mundo tem CPF para existir. Então, assim, mas assim, precisam passos adicionais. Isso é uma coisa que vai precisar convergência, porque a gente está falando de interoperabilidade, né? Então, interoperabilidade de maneira que as coisas falem entre si, porque isso vai tornar o Estado ainda mais próximo do cidadão, né? Como o GovBR já fez, mas tem vários desafios. Né? Você tem serviços do GovBR lá que são factíveis de serem feitos. Vamos pegar, por exemplo, o serviço superusado, que é a assinatura de documento. Você tem certeza que sua avó consegue fazer aquilo? Eu acho que não. Então, tipo assim, a gente tem passos para andar, mas esses passos são passos normais num processo de desenvolvimento. E para isso eu vou puxar a dor de todo gestor público. A gente precisa mais de gente. Vitor, a inteligência artificial já chegou em todas as polícias brasileiras ou estamos longe disso? Vai chegar, Bruno. Não tão longe, dá para ver que a evolução é exponencial. Está sendo usado e está sendo usado de uma maneira eficiente? Está sendo usado. Em relação à eficiência, dá para ser muito discutido isso. Dá para a gente melhorar muitos processos. Dá para citar aqui um exemplo, uma cadeia de custódia, os processos de investigação dentro de um inquérito policial. Isso tudo dá para agregar junto com essa evolução da inteligência artificial. A gente acompanha, né? A justiça já tem, de certa forma, a justiça brasileira já tem utilizado a inteligência artificial para acelerar processos, né? Isso tem acontecido, né, Ricardo? Tem. Agora, o que me questiona, e eu acho que é pouco falado, inclusive, por isso que eu estou levantando essa bola para você, que é policial, é como a polícia brasileira tem usado a inteligência artificial para tornar a instituição mesmo mais eficiente. Aí que tá, deve ser mais utilizado, deve ter mais programas, políticas públicas para colocar a inteligência artificial em alguns processos. Eu cito 2 exemplos, né? Inquérito policial e cadeia de custódia. São 2 coisas que são muito antigas ainda. Dá para ser acelerado esse processo. E só pegando um gancho, o Ricardo está falando de servidor do futuro, essa filosofia nossa viajando, cara. Antigamente, a gente só falava de crimes cibernéticos em uma delegacia muito especializada. Hoje em dia, Bruno, até uma delegacia de homicídios, delegacia de latrocínio, a gente necessita dessa sabedoria, pelo menos um mínimo de tecnologia, porque... E tem essa inteligência? Não todas. Não. Não todas. Não tem. Não tem. Deve ser muito mais utilizado. Deve ser muito...
Agora, eu tenho um gancho pequeno. Pode falar. Assim, o gancho que eu tenho é o seguinte, é a tal história. Tipo assim, quando a gente está falando de uso de qualquer tecnologia, seja blockchain, seja IA, seja lá o que for, em governo, assim, para tornar, oferecer mais serviço para o cidadão, que esse serviço seja de maior qualidade, tipo assim, a gente tem aquela coisa, sabe aquela questão assim, de você digitalizar o carimbo, que é assim, uma analogia para isso. Não, tipo, cara, você não faz sentido você digitalizar o carimbo. Você tem que mudar processo. E mudar processo significa você fazer coisas como o setor privado faz, por exemplo. Você vai falar uma pessoa de marketing agora, próxima pessoa do programa, então você vai usar um focus group, por exemplo, para poder fazer, por exemplo, aquela inovação é uma questão que tá como as pessoas recebem, a pessoa que está lá no campo. Então, cara, se você tem que testar mais, você tem que mudar processo, não é só simplesmente pegar, isso aqui está digital, te manda lá um PDF. Não. Então, assim, isso vale para qualquer coisa. E nesse sentido, esses cursos de treinamento que o Vitor está dando, a equipe dele está dando lá no IFD, são fundamentais para poder mudar para cada realidade. Por exemplo, cara, a polícia de Santa Catarina é diferente da polícia de Goiás, que é diferente da polícia de São Paulo. Então, tipo assim, se adaptar e tem que se adaptar. Tem diferenças culturais e diferenças de crime. Diferente de crime, diferenças de instituições como as instituições... Fala algumas diferenças aí, mas, por exemplo, você citou Santa Catarina, você está em Goiás... Quando a gente trata do eixo Rio-São Paulo, você vai ter uma diferença gigantesca. Por exemplo, de outros estados como Goiás, DF, a gente ainda não tem tantos crimes envolvendo lavagem de dinheiro no mundo dos criptoativos. Então, assim, muita diferença de estado para estado. Uma coisa que a gente tem que deixar claro no treinamento é essa, mas que o processo de investigação, de rastreabilidade desses criptoativos é o mesmo, assim, recriação de carteiras, investigação dentro com alguns programas de software. Qual que é o crime? Você falou de crime cibernético, né? Qual que é o crime cibernético mais comum no Brasil? Eu acho que é lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Que é o que o Ricardo também falou aqui no programa, né? Que isso está crescendo de uma forma exponencial. Lavagem de dinheiro, porque, como, tipo assim, esse é um fato conhecido, né? Hoje já se estima que crime organizado, né, essas facções de crime organizado, hoje o mercado tradicional dessas facções, que era o tráfico de drogas, hoje isso representa apenas uma fração do faturamento. Então, isso é uma parte da economia informal que esse dinheiro precisa ser lavado. Eles precisam usar esse dinheiro. Então, tipo assim, o que a gente está acontecendo, se você não combater lavagem de dinheiro, você vai aumentar a presença do crime organizado mais do que já está no próprio Estado. E o Estado vai perdendo espaço para o crime organizado. Você vai deixar frações da população expostas a isso. Ricardo, você falou 30 anos no setor de tecnologia, acompanhando a evolução de tecnologia. Agora, focado especialmente em criptoativos, antes das nossas gravações, você chegou a falar criptoativo. A pessoa que fala que sabe tudo de criptoativo, ela está mentindo, porque ninguém sabe direito o que é 100% criptoativo, não é? Eu vou dizer pra você assim, qualquer um que fala que sabe 100% de qualquer coisa tá mentindo, tá? Tipo assim. Muito bem, nós conversamos nesta edição do Sociedade Digital com o Ricardo Paixão, professor no IDP de Brasília, e Vitor Gadelha, que é investigador de polícia e está imerso aí nos crimes envolvendo os crimes digitais envolvendo os criptoativos. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Obrigado, Vitor, pela participação. A gente que agradece. A gente que agradece. Obrigado. E olha, o Sociedade Digital vai ficando por aqui. Até a próxima. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.